Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 3 de março de 2022, do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você, e tem muitas notícias importantes, impactantes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a também advogada Camila Amorim. Vamos começar conversando, Pavão, sobre a morte surpreendente por acidente de trânsito do presidente da Câmara de Guarujá, vereador em 5º mandato, José Nilton de Oliveira, líder caminhoneiro, conhecido desde essa época de liderança de caminhoneiros, de greve de caminhoneiros, como Doidão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, primeiro, nossa solidariedade à família, né, e aos amigos do vereador, que é independente de qualquer coisa, nossa solidariedade, porque passamento nessas condições é sempre horrível. E pelas condições, né, Paulo, do próprio acidente, a gente precisa aguardar a perícia para ver realmente o que aconteceu, por que houve o acidente, se foi um problema mecânico, se foi um problema na pista, ver imagens, precisa ser investigado, porque foi muito violento, né, Paulo? Foi uma batida muito forte, no meio da tarde, não eram nem 5 horas da tarde. Então, assim, a gente precisa esclarecer quais são as reais causas desse acidente, até para se esclarecer, né, saber e por que ocorreu. Mas, de qualquer maneira, é uma tragédia muito grande que a gente só tem a lamentar, Paulo. Aos 66 anos, Camila, morreu o José Nilton de Oliveira, mais conhecido como Doidão. Inclusive, em algumas manchetes, o uso do cognome, né, do apelido Doidão, deu uma duplicidade de sentido, ficou esquisito, o motorista, né? Doidão, né? Era o apelido dele. É o apelido dele que era Doidão, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meus sentimentos a todos os amigos, a toda a família, né? Que é independente de como seja, quando seja a passagem, sempre é uma dor imensa. O apelido era Doidão, não era pejorativo no sentido de nada, ele não estava doidão ou qualquer coisa em relação a isso no acidente. É uma triste passagem, tem uma história política grande, né? Muita coisa para ser reconhecida, e é um acidente que eu acho um pouco, não vou dizer estranho, mas ele teve uma velocidade no impacto muito alto, né? O carro dele era uma perua dessas grandes, ok, que frear, dependendo da velocidade, uma perua dessa é muito ruim, é difícil, mas parece que não foram acionados os freios, né? Então, eu acho que isso é um acidente que deva ser investigado agora para saber as devidas causas, até se não houveram causas externas à vontade dos envolvidos no acidente. Pode ter sido coisa de pista, pode ter sido defeito mecânico, pode ter sido um mal súbito, alguma coisa que aconteceu com o próprio José Nilton de Oliveira, que tem, no passado de liderança de caminhoneiro, no passado político, episódios bastante controversos, assim, em greves, com pressões, com muitas coações, inclusive. José Nilton de Oliveira era um político polêmico, morreu ontem em Guarujá. Tem fatos e tem factoides. Isso que a gente vai comentar agora é um factoide, mas é muito curioso. Uma motorista de aplicativo, ela foi se especializando em atender mulheres que têm medo de andar sozinha com outro motorista, mulheres que não têm carro para ir ao supermercado e ficam sem graça de pedir para o motorista do Uber ou do táxi esperar enquanto faz as compras. Ela foi se especializando nisso. Mais recentemente, ela ganhou uma especialização bem mais estranha. Ela leva mulheres para flagrar maridos com amantes, principalmente em motéis, Pavão. Olha, Paulo, primeiro vamos, né, da notícia, o lúdico da notícia, né, tipo, a motorista de aplicativo, ela leva as mulheres para dar o flagra. Mas se a gente pensar bem, pode ser a mesma coisa que jogar álcool na fogueira. Olha, né? ela aí, feliz da vida. Então, aí eu fico perguntando,
esse tipo de publicidade vai dar consequências, Paulo. É isso que eu acho que ela precisa tomar cuidado. A gente, vendo pelo lado, olha, viu, você que traz sua mulher, fique esperto. Por outro lado, a gente está vendo cada vez mais as pessoas reagirem de forma extremamente violenta a esses tipos de coisa. Então, assim, essa moça fazendo essa publicidade, aparecendo, dizendo que está levando, depois ela pode vir até a cair numa emboscada. Quer dizer, precisa ter muito cuidado quando fazer isso. Ainda ontem, Paulo, aquele agente da Polícia Federal que prendeu o Eduardo Cunha, aquele hipster, né, da internet, da Polícia Federal, foi morto em Goiás porque entrou com um surto psicótico num sítio, tomou um balaço e morreu. Quer dizer, hoje as coisas estão assim. Quer dizer, o cara estava num surto psicótico, tomou um balaço e morreu, agente da Polícia Federal. Essa moça que é motorista aplicativo, ela pode até fazer, só que eu sugeriria que ela fizesse como investigador, sabe? Aquela coisa, se você faz esse serviço, não coloca plaquinha de eu estou fazendo esse serviço, porque você está se colocando em risco. Quer dizer, é um serviço às mulheres que estão sendo traídas? Pode ser, mas isso pode ter consequências bem graves, Paulo. Bom, é bom a gente lembrar que não existe só traição masculina, existe também em níveis equivalentes à traição feminina. E aí dá uma curiosidade, né, Camila? Você já sentiu vontade de contratar um serviço desse tipo alguma vez, não? Paulo, eu não tive, nunca tive. A única vez que eu achei... Olhe para a lente da verdade, Camila. Fale a verdade. Não, a única vez que eu achei que eu estivesse sendo traída, eu achei melhor terminar e pronto. Porque também eu ia fazer o quê? Eu sou dessas. Se eu sei a informação, eu vou guardar ela para mim, não sou de fazer escândalo, não sou de fazer baixaria, aquilo ia me consumir. Mas como o Pavão falou, essa motorista tem que tomar cuidado sim, porque a gente nem imagina a quantidade que existem de investigadores e investigadoras que trabalham nesse quesito de flagrante, de traição, entre outras coisas. São todos anônimos justamente por uma questão de segurança dos mesmos. Então, eu adorei essa notícia, parabéns para essa taxista. Pensei não só no quesito de traição, mas também na questão de que não dá para... no quesito de que ela pode até levar pessoas na farmácia, pessoas ao mercado, mas ela tem que tomar muito cuidado. É Eli, que eu acho que ela chama, ela fazia laços em casa, ela começou trabalhando fazendo laços em casa, e depois, para aumentar a renda, começou a ser motorista de aplicativo e hoje está aí no caça-amantes. Mas, assim, trabalhe, mas com cuidado, se associe até a algum investigador, alguma investigadora, para que você possa ter uma vida mais tranquila e não passe por nenhum susto, como a gente sabe que pode acontecer. Mas eu acho que é uma iniciativa legal, vamos focar no mercado, na farmácia, e se quiser fazer os flagras, associe-se a algum profissional que já sabe fazer isso. O outro factoide é referente ao jogador Robinho. Primeiro, como futebolista, ele se notabilizou por ser um grande jogador do Santos, da seleção brasileira, de grandes clubes europeus. Mais recentemente, ele voltou à mídia condenado por um caso de estupro, violência sexual na Itália. Ele ainda está meio enrolado com esse caso. Agora ele ficou revoltado que o veículo dele, ele fala patinete, mas não é patinete, é uma scooter. Foi recolhida, olha, é um misto de patinete com motoneta, mas é uma scooter, né? Por não ter documentos, Pavão. Olha, Paulo, isso aí, a gente vê muito dessa motinho, que ela é elétrica, né? E inclusive até na ciclovia, muita gente em velocidade até alta que precisa ser visto. E a gente já comentou do Robinho, ele é um ídolo incontestável do time do Santos. Ele tem feitos que ninguém vai apagar, a não ser ele mesmo, né, da sua vida. Cometeu erro, fez uma grande burrada lá, foi condenado, está aqui no Brasil, sei lá se vai cumprir, se não vai cumprir.
E aqui a gente já falou, Paulo, que estava mais do que na hora, que as pessoas que cercam o Robinho, assessores, amigos, que sentem e conversem com ele, que ele precisa começar a olhar para cima. Sabe, a gente vê a notícia que foi divulgada, ele não conseguiu regularizar a documentação para dirigir, então ele está proibido de dirigir. Aí ele vai para essa moto elétrica aí, e aí é proibido. Quer dizer, a gente vê nitidamente que ele está em total descontrole da vida dele. Então, assim, eu imagino que um cara como o Robinho, que desde sempre tenha muita gente em volta, Paulo, desde a época do jogo e agora também, eu vejo aqui na ponta da praia, na praia, quando ele vinha jogar, um monte. Esses amigos, onde estão? Está na hora de vocês chegarem perto do Robinho e darem conselhos. Sabe, vai reconstruir sua vida, tenta reparar o mal que você fez com atitudes, volta para a normalidade, porque a gente está vendo que não renovar a carteira de habilitação, ser proibido de andar de moto elétrica, assim, é um total descontrole, ele está totalmente desgovernado e neste momento ele precisa de ajuda, e a ajuda é de quem se diz amigo dele. Aquela brincadeira que a gente faz... fulaninho não tem amigos, eu tô achando que é o caso do Robinho. A gente precisa perguntar pro Robinho se ele tem amigos, ou se ele tá precisando de um amigo emprestado que a gente manda. Tem uns bons amigos que podem dar umas boas dicas. E aí é isso que o Pavão falou, né, gente? Ele foi lá, se sujou inteiro, cometeu crime, foi condenado, não tem habilitação, não tem isso, não tem aquilo. Agora só falta ele pedir uma medida protetiva, inventar uma medida protetiva para ninguém chegar perto dele falando que ele é estuprador ou que ele é isso, ele é aquilo. Literalmente, o Robinho precisa de amigos. Se ele quiser, a gente pode disponibilizar uns para ele, que são bons amigos, dão boas dicas e vão gostar de falar coisas para ele. E aí tem uma verdade mesmo, é no momento difícil da vida da gente que aí a gente percebe quem é amigo e quem não é amigo, é só interesseiro, aproveitador. Esse é o momento para o Robinho saber quem é realmente amigo dele. Em São Vicente, Pavão, houve um incidente segunda-feira entre guardas municipais e um rapaz que estava acompanhado da namorada. O rapaz desacatou, tentou agredir 2 ou 3 guardas municipais envolvidos, tem 3 guardas municipais envolvidos. Ele diz que, antes disso, os guardas, se prevalecendo de estarem em maior quantidade, de estarem com uniforme, zombaram dele com a namorada dele, né? Se referiram à beleza da namorada dele e tal. É difícil de longe de julgar. Mas também é difícil de imaginar que o rapaz fosse para cima dos guardas municipais se não tivesse havido nenhuma provocação. Sem querer julgar, mas é um caso que precisa ser investigado, não é? Olha, Paulo, eu concordo contigo e começo por um detalhe. É inadmissível a Prefeitura de São Vicente, prefeito Caio Amado, é inadmissível a Prefeitura emitir uma nota dizendo que os policiais cumpriram o seu dever, que os policiais estão corretos, sem ter o mínimo de apuração. Então, assim, o cidadão, a namorada, os policiais, todos precisam de uma apuração isenta. Então, assim, primeira coisa errada, Prefeitura de São Vicente, não dá para você concluir e falar, olha, os policiais agiram como deveria ter agido. As imagens são claras. 3 guardas municipais contra um cara desarmado. Gritos das pessoas, quando se vê o vídeo, os gritos das pessoas, que o rapaz chegou uma hora, se não me engano, eram 4 até em cima. E aí queriam colocar algema nele. Um cara desarmado, quer dizer, é esse o treinamento que a GCM de São Vicente tem? É esse o treinamento? Desculpa, mas 3, 4 agentes para pegar uma pessoa desarmada, tem que ser escoteiro, gente. Tem que começar mais cedo. Não dá. Tem alguma coisa muito errada nesse episódio. O casal diz que um dos policiais mexeu com a moça. O rapaz disse que, em resposta a isso, que foi tirar satisfação. E aí começou o imbróglio.
Há necessidade de ter uma investigação formal para se saber se ofendeu os policiais, houve abuso, houve excesso, o que houve. Que houve algo errado, houve, porque não é possível 3 guardas municipais abordarem uma pessoa desarmada com gritos de outros moradores com medo de que fosse acontecer uma coisa pior. Prefeito Caio Amado, eu adoro quando o senhor começa 5 horas da manhã e fala que já está no batente, inclusive nas suas redes sociais eu curto, eu comento, o senhor responde, então eu faço um pedido formal, prefeito Caio Amado. Antes de a prefeitura dar uma declaração formal, conclusiva dos fatos, apure e diga para a população que o governo Caio Amado é um governo isento, que não passa a mão em servidores ruins ou em cidadãos ruins. Tem que ser apurado. Do jeito que foi concluído, do jeito que foi tratado, colocou a sujeira para baixo do tapete, prefeito. Tem imagens, tem testemunhas, é muito provável que se consiga apurar como os policiais procederam e é muito provável que se consiga apurar também qual foi a causa do incidente, né? Qual foi a causa do conflito, né, Camila? Paulo, provavelmente com todo o material existente, sendo feita uma perícia, vai dar para verificar tudo o que aconteceu. O que o Pavão estava falando, e eu concordo plenamente com ele, me lembra uma teoria que eu aprendi na faculdade, até quem me deu aula era um delegado, o Dr. Mauro, que ele falava em relação à legítima defesa, em relação à força, à proporcionalidade da força, que a gente não vai responder a uma bala, um chumbinho com um tiro de canhão. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de reação. Então, que tenha dado uma cantada, que o outro tenha ido lá reclamar, não é com esse tamanho de força que vai ser respondido ou que vai ser feita qualquer correção da situação ou qualquer conserto da situação em si. Então, as pessoas andam esquecendo muito isso da correlação, da força e da proporcionalidade, que não é qualquer... todo mundo anda a flor da pele, nós passamos bons bocados ultimamente, mas não pode esquecer disso. A força empreendida na ação, quando você tem a reação, ela tem que ser proporcional, não pode ser muito maior. E ultimamente o que a gente vê muitos guardas fazendo é bem maior do que o lhe cabe e do que é necessário, né? Então, por favor, que seja feita a devida... não é nem perícia, né? Que seja feito o devido processo legal de punição desses servidores, porque servidor assim a gente não precisa, a gente não quer. Não é... Ninguém precisa de São Vicente, não quer isso. Nenhuma cidade quer isso. O Opinião 2.0 para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Voltando com a Opinião 2.0 desta quinta-feira, a Camila Amorim, advogada, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, comentam, analisam as notícias com você, ajudam a gente a entender a realidade. O escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, Pavão, ele tem um livro de contos, né? Acho que é de contos, não lembro se é de contos ou um romance, que tem um título genial, é A Crônica de uma Morte Anunciada, virou uma expressão no mundo inteiro, ele que criou essa expressão, né? A crônica da tragédia anunciada se traduziu nesse fim de semana com o resultado do Saresp, da avaliação do rendimento escolar dos alunos do ensino público estadual em São Paulo, no estado de São Paulo. Uma tragédia. A gente vinha crescendo, né, melhorando, porque à medida que você tem avaliações externas de aprendizagem que foram introduzidas no governo Fernando Henrique Cardoso, você tem um parâmetro para você ir melhorando o ensino. O Saresp tem desde 2010 e a cada ano o desempenho dos alunos ia melhorando justamente porque os professores analisam o Saresp e viram onde falharam. 2 anos de pandemia e o nível voltou a 2012, ou seja, voltou 10 anos para trás, Pavão. Olha, Paulo... É uma tristeza, eu né? acho que o dano ainda é até maior, né? Porque você tem praticamente uma geração inteira que vai sofrer muito por isso.
E mais uma vez, e a gente faz esclarecimento, né? Nós estamos falando de São Paulo, em tese, o estado mais desenvolvido da federação. Eu fico extremamente preocupado nos estados mais pobres, que não têm a menor infraestrutura, as crianças ficaram completamente abandonadas. Embora em alguns estados brasileiros, principalmente o Ceará, a educação pública é melhor que a de São Paulo. Sim, Paulo, mas outro dia eu estava vendo que um município do Pará é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente fica imaginando como que nesses rincões do país a educação está sendo levada. Então, assim, pela minha experiência de vida, eu acho que está mais do que na hora de se reimplantarem Brasil afora, aqueles projetos tipo Rondon, levar a educação para os rincões e largar um pouco, Paulo. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a largar um pouco, acho que a gente precisa ter vergonha na cara de assumir que o Brasil é dividido em 100 Brasis diferentes. Do Brasil que usa quase o 5G para o Brasil da pedra lascada, Paulo. Tem gente que acende fogo ainda com pedra e palha. Então a gente precisa começar a pensar o Brasil para esses menos afortunados e esquecer um pouco esse Brasil desenvolvimentista de tablets, de iPhones, de computadores, e a gente começar com o caminho suave, sabe? A gente pegar, ensinar o básico, porque senão vai ficar cada vez maior o abismo. Durante esses 2 anos, a gente presenciou inúmeras tentativas e situações, Paulo, de professores dando aula online, dividindo, como se fosse, olha, estamos celebrando a tecnologia. Isso é uma fraude, Paulo. A maioria dos alunos não teve acesso à escola, não teve acesso a absolutamente nada e continua não tendo. Tem muitas famílias que nem têm celular. Tem muitas famílias que têm um celular que é para o pai, para a mãe e para 5 filhos. Tem gente que não tem luz em casa. Então a gente precisa voltar algumas casas no jogo, cair na realidade que nós temos um país que não tem internet, que não tem tecnologia para todo mundo, que a professorinha, o professor e a professora do ensino fundamental, muitas vezes a gente vê que vai, mesmo no estado de São Paulo, de mula, de jegue, de charrete para dar aula. A gente vê no interior do Brasil professores que viajam às vezes horas de barco para dar aula. Esse povo a gente tem que tratar com dignidade e respeito, com uma educação tradicional, onde a gente não fique dependente de internet. Que eu acho que é isso. Ia estar na hora, inclusive o estado de São Paulo, voltar a algumas casas. Porque essas crianças, não adianta ficar dando videoaula. A gente tem que dar um ensino presencial, que as crianças sejam motivadas a ensinar, a aprender. Então, tem que recomeçar. Eu acho que a gente tem que beber um pouco da fonte da Coreia do Sul, que há quase 50 anos caiu na real que eles eram um país extremamente atrasado, sem condições de futuro, porque não tinham uma educação de base boa. Eles pararam tudo, refizeram a educação de base e hoje são essa potência. O Brasil precisa aprender, primeiro, a aceitar que cometeu erros na educação. E eu não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Temer, de Dilma, de Fernando Henrique, de Lula. Estou falando de todos. Todos erraram com a educação. Todos privilegiaram a educação de nível superior através de fundos, através de distribuição de vagas e esqueceram do ensino fundamental. Esqueceram de ensinar cidadãos e cidadãs. É isso que está faltando. Então, Paulo, que sirva para os nossos gestores de educação, parem as máquinas, retrocedam para recomeçar, porque essas crianças, pelo menos desse período, elas não terão recuperação se o pessoal simplesmente vier com aquelas ideias estapafúrdias que o ex-governador Covas e companhia fizeram de progressão continuada, ou seja, não interessa se aprendeu, você vai ser aprovado, porque o que interessa são as estatísticas. Isso tem que mudar. Olha, é bom a gente explicar que o SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo,
ele é aplicado no final da primeira metade do ensino fundamental, alunos do quinto ano, no final do ensino fundamental, alunos do nono ano, e no final do ensino médio, alunos do terceiro ano. Prestaram o exame em dezembro, 642 mil alunos concluintes dessas 3 séries. O que se observou é que o aluno do quinto ano, o conhecimento dele é equivalente ao que o do segundo ano devia ter em matemática, o terceiro ano em língua portuguesa, ou seja, muito insuficiente o conhecimento. Foi um retrocesso. E aí, Camila, por que é a crônica da tragédia anunciada? Primeiro, pelo que o Pavão falou, uma boa parte dos alunos não tem estrutura de internet, de aparelho, nem o hard, nem o Wi-Fi, para acompanhar o ensino virtual à distância. Foram 2 anos sem aulas presenciais, praticamente. E segundo, a dinâmica de uma aula de educação à distância é muito diferente da dinâmica de uma aula presencial. Os professores também não tinham treinamento para a aula de educação à distância. Então, a tragédia era clara que ia acontecer e aconteceu. Paulo, infelizmente a gente sabe que várias tragédias estão anunciadas há muito tempo aqui no nosso Brasil. Questões das chuvas, questão da educação, questão de segurança, tudo isso, a própria questão da civilidade em si, tá muito, é uma tragédia anunciada já faz tempo. Em relação à educação em especial, o que o Pavão falou é perfeito. Nós somos 1000 Brasis dentro de um Brasil. Então, a gente precisa começar a lidar com essa realidade. O que acontece em São Paulo, capital, num bairro central, é totalmente o que acontece em São Paulo, capital, num bairro periférico. O que acontece na zona noroeste é totalmente diferente do que acontece numa ponta da praia. A gente precisa começar a entender que nós somos muito grandes, não só como Brasil, mas como cidades e como estados, e essas diferenças precisam ser lidadas. Nós temos que lidar com essas diferenças, para aí sim a gente conseguir dar uma educação, dar um ensino, dar uma saúde legal para todo mundo de cada região. Então, tem que ter um planejamento escolar, não sou mágica, mas que seja a cada não sei quantos 1000 alunos desta região tem um ensinamento assim. Outros alunos da rede X têm outro tipo de ensino. Não dá para a gente achar a internet, nossa, que legal, pega internet em tudo quanto é lugar. Vamos usar a internet? Vamos, mas será que tem mesmo acesso? Será que todo mundo tem esse aparelho para dar acesso a isso? E a questão do TDAH, que a gente vê que é cada vez mais comum, para sentar e prestar atenção à aula. Uma criança de 4, 5 anos consegue sentar e ficar prestando atenção numa tela? Eu digo por mim, eu com 39 anos, tem hora que eu canso de ficar em reunião, sentado olhando para uma tela, e acho que aquilo já não começa a ser mais produtivo de maneira alguma. Então, a gente tem que lidar com esses 10.000 Brasis que existem em um Brasil, as 10 cidades de Santos que existem dentro do município de Santos, dentro de São Vicente, não importa. São Paulo, não importa. A gente precisa utilizar as milhões de estados de São Paulo que existem dentro do estado de São Paulo, para a gente conseguir ter alguma coisa de qualidade, alguma coisa que realmente eduque. Porque esse analfabeto funcional que a gente tem não está virando nada e não está nem ajudando o nosso país, né? Que é o mais importante. Você não está fazendo pessoas, você está fazendo seres maquinários, vamos dizer assim, para apertar um botão, não para raciocinar, e não é isso que a gente quer. O Opinião 2.0 para o intervalo bem rapidinho, volta já já. Voltando com o Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta quinta-feira, quem analisa as notícias com você são 2 advogados, a Camila Amorim, o Marcelo Pavão. Marcelo Pavão também é jornalista. A notícia, o fato que dominou o noticiário desde a semana passada é a invasão russa na Ucrânia, a guerra, as sanções
hoje tem uma reunião diplomática entre representantes da Ucrânia e representantes da Rússia. Aparentemente, o autocrata russo, presidente Putin, não avaliou com a correção que ele imaginava como é que seria a invasão. Há uma resistência ucraniana, inclusive do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, maior do que se imaginava. Ele recusou fugir do país e deixar a Ucrânia entregue aos russos. Há uma resistência, inclusive dos russos que moram na Ucrânia, diferente do que o Putin imaginou, e a asfixia que o mundo impõe à Rússia começa a complicar a vida russa. Putin com certeza imaginava que no quarto, quinto dia entraria em Kiev e começaria a negociar, e a primeira condição de negociação seria acabam as sanções. Não aconteceu bem como ele imaginava, né, Pavão? Não, Paulo, e eu acho que é muito legal a gente trazer esse tema, porque duas notícias muito boas que acabaram de sair nas redes sociais, na imprensa. Os embaixadores, as delegações tanto da Rússia quanto da Ucrânia neste momento estão reunidas, então é a segunda rodada de negociações. O que se tinha uma dúvida está ocorrendo neste momento, e a Rússia diminuiu a intensidade de bombardeios à Ucrânia nestas últimas horas. Então isso é um indício de progresso, sim, nessa tensão, que precisa acabar o quanto antes. Então, neste momento, não se deve discutir, pelo menos é o que eu penso, se tem um certo ou errado, o que é isso, quem fez, quem deixou de fazer. A questão é, inocentes estão morrendo, inocentes estão pagando por uma guerra que não é deles, e inocentes precisam ser protegidos. Além disso, foi uma guerra que não houve agressão, uma guerra de conquista, e isso a gente precisa, eu digo, a humanidade, todos os países precisam se unir contra esse tipo de atitude. Então, há uma mudança sim no mundo, há uma mudança que deve ser ampliada, que a gente precisa levantar as bandeiras para o fim de todas as guerras, de todas as violências. Tem muita gente falando, mas ninguém se levantou na Síria, ninguém se levantou no Iraque. Antes tarde do que nunca. O mundo está a se levantar, está mudando. Volto a falar, uma emblemática mudança diplomática da Suíça, historicamente neutra, a Suíça se posicionou. Outros países considerados neutros, Dinamarca, vários outros, Finlândia, Suécia, todos se posicionando ao redor do mundo. Ontem nós tivemos a votação da proposta de sanções da ONU. O Brasil votou a favor das sanções à Rússia, contra a guerra. Então, assim, está aumentando o apoio do mundo contra a guerra. E é isso que a gente precisa se unir. Todos contra a guerra, contra as guerras. Então, há que se comemorar sim essa segunda reunião, para que cessem as hostilidades o mais rápido possível. Que daqui para frente, esse tipo de guerra, a gente se levante sempre para evitar esse tipo de guerra de conquista. Não há justificativa histórica, moral, étnica, qualquer que seja, que respalde as mortes de civis, de crianças, de inocentes, como está acontecendo, Paulo. Camila. Paulo, o Pavel está falando aqui, eu estou até emocionada, porque eu tenho amigos em Kiev. Então, para mim é muito difícil. A gente conversava, sempre aquelas conversas, vem para cá conhecer, vem para cá. E a última mensagem que eu recebi desses meus amigos foram se tinha de alguma maneira como ajudá-los a sair de lá. Então é uma coisa muito triste, assim, tá? Essa guerra em especial, todas mexem com a gente, mas eu tô um pouco sensibilizada pessoalmente por tudo que está acontecendo. E aí a gente vê que a guerra é a troco de nada. As guerras normalmente são a trocos de nada, né? Todo mundo sempre gostou de jogar War, aquele joguinho que você vai conquistando aos pouquinhos,
pela questão do poder, mas você vê que as pessoas levam isso tão a sério, né? Levam aquela brincadeira de criança que a gente tem pela sede do poder num jogo de tabuleiro, aonde você brinca por diversão e justamente você brinca para ensinar que você não tem tudo que você quer, que você tem limite, que você tem que respeitar fronteiras, que você tem que respeitar culturas, que você tem que respeitar os demais. Você vê na vida real que as pessoas não estão nem aí para isso, que elas jogam bombas aonde elas quiserem. Tem cenas, destruíram um monumento que existia em relação à época dos judeus, coisa horrorosa, a nossa história está sendo perdida, as vidas de civis estão sendo perdidas, sim, e a Ucrânia está tentando resistir o máximo que ela consegue, mas ao mesmo tempo impõe regras, né, que também deixam as pessoas em pânico, que essa questão de que os homens podem ser obrigados, qualquer homem que seja ucraniano, possa ser alistado a qualquer momento. Teve um brasileiro, um duplo cidadão, né, que chegou, sabe, ontem ou hoje, a Guarulhos, vindo de lá, que o maior medo dele era esse, ele tem dupla cidadania, a família estava aqui, vieram todos em dezembro, ele foi até lá para resolver alguma coisa, porque ele tem negócios, e não conseguia voltar. E o medo dele era não poder voltar, porque como ele tinha dupla cidadania, que ele fosse convocado para ir à guerra. Então, a guerra é muito mais, gente, do que só o território, só o poder. Desculpa a minha emoção, a minha sinceridade, mas dane-se o poder, dane-se, gente, vamos pensar nas pessoas, olha isso, são residências atrás dessa senhora, imagina a gente perder tudo do dia para a noite, não dá, é uma coisa, desculpa, Paulo, para mim não dá, mexe demais. A guerra é realmente muito triste pelas vítimas da guerra, né? E a guerra ela tem motivos próprios dela, independente do conflito que justifique a guerra, o conflito religioso ou o conflito político, territorial, econômico. A guerra tem como interesse pré a venda de armas, como interesse pós a venda da reconstrução. Então ela tem uma lógica própria dela e essa lógica é asquerosa e atropela vidas humanas, né? Tomara que essa guerra termine rapidamente e que esse sofrimento que já é muito grande, já tem mais ou menos 1 milhão de refugiados, né? 1 milhão de pessoas que abandonaram seus lares na Ucrânia para tentar escapar da morte, tentar escapar do jugo dos russos que se aproxima, que abandonaram e foram para países vizinhos, como a Polônia, a Romênia, né? É realmente muito triste. Paulo, você me permite só fazer um comentário rapidinho? Eu gostaria, nesse momento, de deixar aqui registrado o profundo orgulho e honra de dividir a bancada com você, Camila. Eu tenho maior orgulho de você, do que você representa, do que você fala. Sou seu admirador e é uma honra estar na bancada com você, Camila. Só queria dizer isso. A Camila se referiu a um brasileiro com dupla cidadania que chegou ontem em Guarulhos, um jogador formado nas divisões de base do Santos, o Júnior Moraes, irmão do Moraes que fez um gol de título paulista do Santos contra o São Caetano. O Moraes fez o gol, é mais novo. O Júnior Moraes era da mesma geração do Robinho e do Diego. Não chegou a ter oportunidade, era considerado um craque na base do Santos. E ele é cidadão ucraniano e é jogador da seleção ucraniana. E ontem ele chegou também ao aeroporto de Guarulhos. Ele se mostrou um líder nessa situação, porque ele articulou a saída dele e também de outros jogadores brasileiros com as entidades do futebol internacional para escaparem desse conflito, com o qual eles, na verdade, não têm nada a ver, né? E outra coisa, Paulo, a gente está aqui na bancada, a gente muitas vezes, eu em particular, critico muito o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, mas eu tenho visto diversas entrevistas de brasileiros que estão saindo da Ucrânia que relatam que tem tido, sim, a ajuda da embaixada brasileira para se deslocar.
que a Embaixada Brasileira está dando suporte. Então, assim, a gente comenta muita coisa do governo Bolsonaro, critica, mas na hora que deve ser elogiado, a gente tem o dever de trazer isso. Então, a gente tem o dever aqui de registrar que a Embaixada Brasileira está fornecendo, inclusive, hotéis para brasileiros ficarem, está auxiliando para brasileiros saírem da Ucrânia, aqueles que o quiserem. Então, assim, minhas saudações e meu respeito a todos da Embaixada do Brasil na Ucrânia e, por extensão, ao governo Bolsonaro, porque se ele não tivesse ordem de fazer isso, não faria. Então, meus respeitos a todos da Embaixada do Brasil na Ucrânia que estão ajudando os brasileiros a saírem de lá. O Brasil, depois de ter dado uma bola fora à diplomacia brasileira, quando não assinou a Carta da Organização dos Estados Americanos, condenando a invasão russa, na ONU, nas Nações Unidas, o Brasil votou, embora com ressalvas nas sanções, votou pela condenação à invasão russa na Ucrânia. O presidente russo, o governo Putin, ele tem dificuldades na área financeira, com asfixia dos bancos russos, desvalorização do rublo, a bolsa russa despencou depois da invasão, tem dificuldades na parte cultural, bailarinos e artistas russos foram impedidos, um regente russo foi despedido, né, na Alemanha. Os atletas paralímpicos estão proibidos, da Rússia e de Belarus, estão proibidos de competir, nem sem a bandeira vão competir. Jogos de inverno. Os times russos e a seleção russa foram excluídos da Copa do Mundo, a seleção e das competições internacionais. Então, grandes empresas como a Nike, como a Ford, como a Apple, como a Disney, bloquearam negócios, exibições, lançamentos em território russo. Tem grandes dificuldades. E tem uma dificuldade adicional com os hackers. Um grupo hacker, Anonymous, esse grupo anunciou que detectou, que interceptou um plano russo de assassinato do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também anunciou que pela segunda vez conseguiu bloquear, tirar do ar o site da Agência Espacial Russa, Pavão. Além disso, Paulo, os hackers, vários grupos de hackers no mundo inteiro, localizaram os iates milionários, inclusive do Putin, né? O camarada Putin tem um iate sendo reformado na Alemanha que vale 500 milhões de dólares. Não é possível que um presidente que sempre foi um funcionário público tenha um iate de 500 milhões de dólares. Sabe? É inadmissível. O Putin, há 50 anos, é funcionário público. Onde ele conseguiu 500 milhões de dólares para ter um iate? Então a gente já começa a ver qual é a realidade da coisa. Além disso, diversos iates milionários dos amigos bilionários de Putin estão sendo descobertos, né, por satélites e sendo informados onde eles estão. A França já confiscou um, a Alemanha já confiscou outro, e é tudo iate de 400, 500 milhões de dólares. Aviões estão sendo, espaço aéreo já está. Então a Rússia precisa aprender que aquele tempo de conquistas acabou. Seja a Rússia, Estados Unidos, quem quer que seja, China, essa época tem que acabar. O mundo tem que se levantar contra isso. Nós não podemos mais ficar calados. É a mesma coisa que o racismo, homofobia, xenofobia. Não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não adianta você querer gostar da democracia, você tem que ser contra as ditaduras. Não adianta você querer a verdade, você tem que ser contra a mentira. Ou a gente sai do nosso casulo, ou o mundo vai continuar igual. E a gente está vendo que o mundo está mudando. E o Brasil precisa mudar. O brasileiro precisa mudar. A gente está falando agora há pouco do rapaz que defendeu a namorada e apanhou de guarda. A gente precisa apurar a verdade. Nós vimos agora há pouco o presidente da Câmara do Guarujá que morreu num acidente. Queremos saber como aconteceu esse acidente. Estamos vendo que as coisas estão mudando. A gente precisa querer mudar. E aqui a gente não está falando qual que é o certo ou errado, mas temos que participar.
Não adianta a gente estar achando que a guerra é do outro lado do mundo. A guerra pode ser aqui amanhã. E aí, o que nós vamos fazer? Então a gente precisa acordar, defender a Ucrânia, defender sim o Iraque, Afeganistão, Cazaquistão, Síria, Myanmar, tudo. A gente está defendendo a África, a gente está defendendo o que está sendo oprimido. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente vai insistir, é por isso que a gente vai até fazer buraco e insistir que liberdade e democracia a gente conquista, a gente não ganha de mão beijada. Alguma coisa a acrescentar, Camila? Queria pedir desculpas por ter chorado, foi um ato involuntário, e agradecer as palavras do Pavão. E eu acho que a gente estamos com essa plantinha, essa sementinha está sendo plantada nas próximas gerações, de que não basta você ser ante as coisas, você tem que lutar, demonstrar e fazer para aquilo acontecer. O que nós não tem mais espaço para guerra, não tem mais espaço para racismo, não tem mais espaço para nada. A gente precisa fazer um mundo melhor. Quando eu falo um mundo melhor, não estou falando aquela utopia, oh meu Deus, não, gente, eu estou falando um mundo que a gente possa viver, não sobreviver, porque o que tem acontecido hoje em dia, a gente está sobrevivendo, e não é legal, a gente não é feliz sobrevivendo. A gente tem que viver, a gente tem que ir atrás de felicidade. E, sim, meu amor, minha solidariedade a todo mundo que está passando por essa questão da guerra, da Rússia, esse absurdo, essas enchentes também, que não vamos esquecer do que acontece aqui no quintal da nossa casa, que também é o quê? É falta de ação do poder público, é falta de investimento, é falta de planejamento. Então não adianta nada querer sentar ganhando 24, sei lá eu quantos R$1.000 por mês e ficar ali sem fazer nada. Hoje, nesse TBT, né, Thursday Bad Thursday, eu recebi um vídeo que para mim foi a coisa mais engraçada. Mostra um julgamento no Tribunal da Justiça da Paraíba, onde um desembargador dorme enquanto existe a leitura de um voto. Para quem não é do mundo jurídico, votos são as decisões em relação aos processos e muitas vezes são longos, acabam sendo chatos, sim. E um desembargador começou a dormir. É isso que está acontecendo com o nosso país. Enquanto está discutindo assunto sério, está fazendo coisa séria, está lá o outro bonitão dormindo. Quanto que ele ganha por mês para estar ali, tirando um cochilinho? Entendeu? É isso. Chega da gente ser palhaço. Chega da gente estar tendo mais do mesmo e achando que está tudo normal. Não, não tá. Não é para o desembargador José Raimundo ficar dormindo. Esse vídeo, ressalto, não é de hoje, não é de agora, mas ele que fique esperto, porque nem ele nem ninguém tem direito de ficar tirando sarro da cara da população. É isso, gente. Desculpa que hoje para mim foi... Tô apaixonado pela Camila. Eu sou apaixonado pela Camila. O desembargador até acordou, né, com a fala da Camila. Gente, até arrepiou a fala da Camila aqui. Gente, ela fala... Precisa pegar na veia, né? Olha, profundo orgulho, Camila, profundo orgulho. Com isso chegamos ao final nós chegamos ao final da opinião de hoje. O desembargador acordou depois da fala da Camila. Agradecendo a Camila Amorim e ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, analistas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo sempre esperta, antenada do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, meia-noite na reapresentação, e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você que você merece.